Tem coisa na estrada que a gente não esquece. Não importa quantos anos passem, quantas cargas você carregue, quantas madrugadas você rode com o olho ardendo de sono. Tem coisa que fica. E o túnel 13... Rapaz, o túnel 13 ficou em mim como uma marca que não sara. Eu nunca mais voltei lá, nunca mais. E olha que eu sou caminhoneiro de estrada há quase 30 anos. Já rodei essa Brasil inteira, de Roraima ao Rio Grande do Sul. De madrugada, de dia, com sol rachando o asfalto e com chuva que parecia castigo. Já vi neblina tão grossa que eu não enxergava nem a frente do capô. Já dormi na boleia com medo de assalto. Já fiquei preso em posto, esperando a pista liberar, depois de acidente feio. Mas nada, nada mesmo, me fez sentir o que eu senti naquela noite. Porque teve uma noite que eu entrei num túnel e alguma coisa dentro de mim nunca saiu de lá. Deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Valdir, mas todo mundo me chama de Val. Tenho 53 anos, sou divorciado, tenho 2 filhos que mal vejo porque a estrada não espera ninguém. Dirijo um Scania C13 azul marinho, motor 360, carroceria alongada. É um caminhão bom, forte, confiável. Já me salvou de muito aperto. Ele ronca bonito, tem força de sobra para subir serra carregado, e eu cuido dele como se fosse gente. Óleo em dia, filtro trocado, pneu sempre conferido. Caminhão bem tratado não te deixa na mão. Naquela época, eu estava transportando peças de máquinas agrícolas. Carga pesada, bem amarrada, saindo de Ribeirão Preto com destino a Curitiba. Rota que eu conhecia bem. Pegar a Anhanguera, depois a Bandeirantes, descer a Regis Bittencourt. Trajeto tranquilo, só que longo. E eu estava atrasado. Cliente já tinha ligado 2 vezes cobrando prazo, e eu sabia que se não chegasse no horário, ia perder a confiança. Na estrada, nome é tudo. Então resolvi rodar à noite. Saí de Ribeirão já no finalzinho da tarde. Sol se pondo vermelho atrás dos canaviais. Parei num posto, enchi o tanque, tomei um café preto bem forte, comi um pão na chapa com queijo. Conversei rapidinho com um colega que estava abastecendo do lado, um cara que eu conhecia de vista. Ele perguntou para onde eu ia, eu disse Curitiba. Ele balançou a cabeça e falou: "Cuidado com a descida da serra, Val. Tá caindo neblina pesada por lá." Eu agradeci, dei a partida e segui. O motor roncou gostoso, o câmbio entrou redondo e eu me acomodei no banco. Liguei o rádio numa AM que pegava música sertaneja antiga, aquelas modas de viola que ajudam a passar o tempo. A noite caiu depressa, como cai no interior. De repente o céu estava preto, só as estrelas lá em cima e os faróis cortando a escuridão. Eu gosto de dirigir à noite. Tem menos movimento, menos confusão. A estrada fica só sua. Você, o ronco do motor, o cheiro de diesel misturado com café requentado na garrafa térmica. Tem uma paz nisso, uma solidão boa. Você pensa na vida, nos filhos, nas contas, nas escolhas que fez. E às vezes você não pensa em nada, só dirige. Eu pensei muito naquela noite. Pensei no meu filho mais velho, o Gabriel, que tinha acabado de entrar na faculdade. Ele queria fazer engenharia, sonho dele desde pequeno. Eu lembro quando ele tinha uns 7 anos. Montava aqueles blocos de montar, fazia pontes, prédios, ficava horas concentrado no chão da sala. A mãe dele chamava para jantar e ele nem ouvia. Eu ficava olhando de longe, sorrindo, pensando, esse menino vai longe. Só que eu não tive muito tempo para ver ele crescer, não do jeito que eu queria. Sempre tinha uma carga esperando, uma entrega atrasada, uma rota comprida. Eu ligava quando dava, mandava dinheiro todo mês certinho, comprava presente de aniversário, mas não era a mesma coisa. Não era presença. E agora ele estava na faculdade, virando homem, e eu mal conhecia quem ele era. A gente conversava no telefone e eu sentia que estava falando com um estranho educado. Um estranho que me chamava de pai, mas não me conhecia de verdade. Esses pensamentos vinham sempre nas viagens longas. De noite, quando a estrada estava vazia e não tinha nada para distrair. Eles subiam devagar,
como água enchendo um balde furado. Por mais que eu tentasse esvaziar e empurrar para baixo, fingir que não estavam ali, eles voltavam. Sempre voltavam. Devia ser umas 10 da noite quando eu comecei a subir a serra. A temperatura caiu de uma vez. Eu senti pelo vidro que começou a embaçar nas beiradas. Liguei o desembaçador, diminuí um pouco a velocidade. A pista estava molhada, não tinha chovido, mas aquela umidade grossa de neblina já estava deixando tudo escorregadio. Eu podia sentir o peso da carga nas curvas, o caminhão inclinando devagar, os pneus buscando aderência. O cheiro mudou também. Aquele cheiro de serra à noite, de terra molhada misturado com eucalipto e uma coisa meio metálica, de pedra fria. É um cheiro que eu conheço bem. Cheiro de altitude, cheiro de estrada que corta montanha. Eu abri um pouco o vidro para sentir o ar e ele entrou gelado, cortante, fazendo meu rosto formigar. O rádio ainda estava tocando. Uma moda antiga, o Tião Carreiro cantando sobre saudade e despedida. Eu cantarolei junto um pouco, batendo os dedos no volante no ritmo da viola. Isso ajudava a manter a concentração, a não deixar o sono chegar. Porque sono em subida de serra é traiçoeiro. Você relaxa, pisca mais devagar e quando vê já está saindo da pista. E foi aí que eu vi a placa. Uma placa velha, enferrujada, meio torta na beira da estrada. Túnel 13, 2 Calmeur. Eu franzi a testa. Túnel. Ali. Eu já tinha feito aquela rota umas 10, 15 vezes e não lembrava de túnel nenhum. Pensei que talvez fosse obra nova, coisa recente. Às vezes eles abrem atalho, fazem desvio, melhoram o traçado da pista. Mas a placa estava velha demais para ser nova. A ferrugem comia as bordas, a tinta estava descascada, apagada. Aquela placa tinha anos ali, talvez décadas. E tinha outra coisa estranha. O número, 13. Quem numera túnel com 13? É número de azar. Superstição boba, eu sei, mas qualquer caminhoneiro te diz, a gente respeita essas coisas. A estrada ensina a gente a ter humildade. Tem coisa que não se explica, então é melhor não tentar. Continuei subindo. A neblina foi engrossando, entrando pela estrada como uma coisa viva, branca e fria. Os faróis não cortavam mais direito. A luz batia na névoa e voltava, cegando. Eu diminuí mais ainda. Liguei o pisca-alerta por precaução. Olhei para o painel. Temperatura externa, 11 graus. Velocidade, 45 km por hora. Rotação do motor, 2.200. Tudo normal. Tudo sob controle. Mas alguma coisa dentro de mim não estava bem. Era uma sensação esquisita, sabe? Como quando você entra numa casa vazia e sente que tem alguém te observando. Não tem ninguém. Você olha, confere, não vê nada, mas a sensação continua. Era isso. Eu me senti observado, como se a estrada inteira tivesse olhos e tivesse me escolhido. O rádio começou a chiar. Girei o botão para tentar achar outra estação, mas só achei estática. Aquele chiado irritante, agudo, que faz a cabeça doer. Tentei mais uma vez. Nada. Só estática. Desliguei. O silêncio ficou pesado. Pesado demais. Não era silêncio normal. Era um silêncio que pressionava os ouvidos, que preenchia a cabine como algodão molhado. Eu ouvia só o ronco do motor, o rangido leve da suspensão, o atrito dos pneus no asfalto molhado. E o meu coração, que começou a bater mais rápido, sem eu entender por quê. Respirei fundo. Calma, Val. É só neblina. É só serra. Você já passou por coisa pior. Mas aquilo não era pior. Era diferente. Foi quando eu vi a entrada do túnel. Uma boca escura, enorme, cavada na rocha. Não tinha iluminação, nenhuma, nem aquelas lâmpadas amarelas que costumam ter nos túneis grandes, nem placa de sinalização, nem faixa refletiva. Só a entrada, preta como breu, com a neblina se enrolando na borda como se tivesse medo de entrar. E em cima, gravado na pedra bruta, feito a fogo ou a talhadeira, o número. 13. Eu engoli seco. O pé hesitou no acelerador.
Pensei em parar, dar meia volta, procurar outro caminho, mas não tinha. A pista era única, sem acostamento, e voltar com um caminhão carregado numa subida estreita de noite, com neblina que não deixava ver 3 metros à frente, era loucura. Eu não tinha escolha. Então respirei fundo, apertei o volante e entrei. O som mudou. Assim que as rodas dianteiras cruzaram a entrada do túnel, o som mudou. Ficou abafado, surdo, como se alguém tivesse enrolado um cobertor no mundo inteiro. O ronco do motor, que era forte, constante, aquele ronco diesel que vibra nos ossos, virou um murmúrio distante. Eu ouvia minha própria respiração alta demais dentro da cabine. Ouvia o bater do meu coração. Ouvia até o rangido do banco de couro quando eu me mexia. Os faróis iluminavam as paredes. Pedra escura, úmida, com manchas de mofo e infiltração. Tinha riscos estranhos na rocha, como se alguém tivesse passado as unhas, arranhando. O teto era baixo, curvado, pesado. Eu senti o peso dele em cima de mim, como se o túnel tivesse tamanho para te esmagar devagar. A pista era reta, mas parecia estreita demais para o Scania. As paredes pareciam se aproximar. Eu mantive o caminhão no centro, olhando para o retrovisor de vez em quando. Não tinha ninguém atrás. Não tinha ninguém na frente. Eu estava sozinho ali dentro. E aí o frio chegou. Um frio que não fazia sentido. Não era o frio da serra, aquele frio úmido que gruda na pele. Era outra coisa. Um frio que vinha de dentro, que subia pela espinha, que fazia os pelos do braço arrepiarem embaixo da camisa de manga comprida. Um frio de osso, de alma. Eu olhei para o painel. A temperatura externa marcava 12 graus. Normal para a serra à noite. Mas dentro da cabine, parecia que tinha gelo no ar. Eu via minha respiração saindo em nuvenzinhas brancas. Eu liguei o aquecedor. Girei o botão para o máximo. Não adiantou nada. O frio continuou. Pior. Ficou pior. Eu comecei a tremer. Continuei dirigindo. Olhei para o odômetro parcial para calcular quanto faltava. 2 quilômetros, a placa tinha dito. Num caminhão carregado, subindo devagar, dava uns 3, 4 minutos. Tranquilo. Só atravessar e sair do outro lado. Logo ia acabar. Logo ia ver a claridade da saída, o ar de novo, a estrada livre. Mas o túnel não acabava. Eu dirigi 1 minuto, 2, 3, 4, 5. O túnel continuava, reto, escuro, idêntico, mesmas paredes, mesmo teto baixo, mesma pista molhada refletindo a luz fraca dos faróis. Olhei para o velocímetro, 60 quilômetros por hora. Olhei para o odômetro. Já tinha rodado quase 3 quilômetros desde que entrei. Mas a saída não aparecia. Foi aí que eu comecei a suar. Sabe aquele suor frio que molha a nuca e escorre pelas costas? Era esse. Eu segurei firme no volante e tentei me concentrar. Calma, Val. Deve ser um túnel mais comprido que o normal. Essas obras novas às vezes são grandes. Túnel da Mantiqueira tem quase 3 quilômetros. Só continua, só segue em frente. Mas uma voz lá dentro da minha cabeça, uma voz pequena e aguda, estava gritando que alguma coisa estava errada. Muito errada. Eu olhei para os lados. As paredes do túnel pareciam se mover. Não era ilusão de ótica. Elas se moviam de verdade. Ondulando devagar, como se fossem feitas de água preta em vez de pedra. Eu pisquei e balancei a cabeça. Devia ser cansaço. Devia ser falta de sono. Eu tinha saído cedo, rodado o dia inteiro, comido mal. O corpo estava cansado, a mente estava pregando peça, mas as paredes continuavam se movendo. Eu tentei ligar o rádio de novo, pressionei o botão. Estática. Girei o dial inteiro de ponta a ponta. Nada, nem aquele chiado de estação longe. Era como se não existisse mais rádio no mundo. Como se o mundo inteiro tivesse sumido e só sobrasse eu, o caminhão e aquele túnel infinito. Eu pressionei o botão do celular que estava no suporte do painel. A tela acendeu, sem sinal, nem uma barrinha. Tentei ligar mesmo assim, nada. Tentei mandar mensagem, nada. O celular estava funcionando, mas era como se não existisse rede.
como se eu tivesse saído do mapa. Respirei fundo. Olhei para o retrovisor para me acalmar. E quase perdi o controle do caminhão. Tinha um farol atrás de mim. Um farol alto, forte, amarelado. Um farol de caminhão. Vindo rápido, muito rápido. Eu podia ver a luz crescendo, preenchendo o retrovisor, me cegando. Quem dirige caminhão sabe, você não acelera assim dentro de túnel, ainda mais carregado. É perigoso, é irresponsável. Você pode perder o controle, capotar, bater. Mas aquele caminhão vinha, e vinha direto para cima de mim. Eu acelerei. O Scania roncou, gemeu, ganhou velocidade. 70, 75, 80. Eu sabia que estava arriscando, que a carga podia deslocar, que as amarras podiam soltar, que o caminhão podia capotar. Mas o farol continuava crescendo atrás de mim, tão perto que eu conseguia sentir o calor dele nas costas. Tão perto que o retrovisor vibrava com a intensidade da luz. Eu olhei de novo e vi. O caminhão atrás era igual ao meu. Scania 113. Azul marinho, carroceria alongada. Eu podia ver a cabine, podia ver o motorista. Era eu. Meu coração parou. Literalmente parou. Eu senti ele travar no peito, depois voltar com uma pancada que doeu. Olhei para o retrovisor de novo. O caminhão ainda estava lá. A cabine iluminada pelo farol alto. E dentro, atrás do volante, eu vi meu rosto. Meu cabelo grisalho. Minha barba por fazer, minha camisa xadrez azul. Eu estava dirigindo atrás de mim. Pisquei, balancei a cabeça. Devia ser reflexo, devia ser ilusão, devia ser o vidro do retrovisor distorcendo a imagem. Mas não era. Eu conhecia meu rosto. Conhecia melhor que qualquer outra coisa no mundo. E era eu ali, me olhando, com uma expressão vazia, sem medo, sem surpresa, só vazia. E então o caminhão acelerou mais. Veio para cima. A luz ficou cegante. Eu desviei os olhos. Acelerei também. O motor gritou. O velocímetro passou dos 90. A carga balançava violenta atrás. Eu sentia o peso dela jogando o caminhão de um lado para o outro. Mas eu não podia diminuir. Não podia parar. Porque se eu parasse, aquele caminhão ia me bater. Ia me destruir, e de repente ele sumiu, assim, de uma hora para outra. Olhei para o retrovisor e não tinha mais nada. Escuridão total atrás de mim, como se nunca tivesse tido nada ali, como se eu tivesse imaginado tudo. Eu diminuí a velocidade, o coração batendo tão forte que doía no peito. Respirei, tentei me acalmar, segurei firme o volante com as duas mãos. Elas tremiam. Tremiam tanto que eu mal conseguia segurar direito. Foi impressão. Você está cansado, está vendo coisa. Precisa parar. Precisa descansar. Mas não tinha onde parar, não tinha acostamento. Só o túnel, infinito, escuro, esperando. E foi aí que eu ouvi uma voz. No rádio. O rádio estava desligado, eu tinha desligado, mas a voz estava lá, saindo dos alto-falantes, baixa, distorcida, cheia de estática. E a voz era minha. Eu gelei, parei de respirar, minha mão congelou no volante. A voz no rádio falava devagar, arrastada, como se tivesse vindo de muito longe, de um lugar que não existe mais, de um tempo que já passou. Não para, não para, não olha para trás. Era a minha voz. Eu reconheci. Mas não era eu falando. Não podia ser. Eu estava dirigindo, em silêncio, suando frio, com as mãos tremendo no volante. A boca fechada, a respiração presa. Não para. Não olha para trás. Não olha para trás. Cada palavra vinha lenta, pesada, molhada de eco. Como se estivesse passando por água antes de chegar nos meus ouvidos. Eu tentei responder. Tentei falar. Quem é você? Mas minha voz não saiu. Ficou presa na garganta, entalada. Ele está vindo. Ele está vindo de novo. Não deixa ele te alcançar. Quem? Quem estava vindo? Eu olhei para o retrovisor. Nada. Só escuridão. Olhei para frente. A pista continuava. Reta. Infinita. Olhei para os lados. As paredes do túnel ondulavam, respiravam, como se fossem vivas.
Eu estiquei a mão para desligar o rádio de novo, mas antes que eu tocasse no botão, ele apagou sozinho. O silêncio voltou. Aquele silêncio pesado, sufocante, que fazia o ouvido doer, que pressionava o crânio por dentro, que parecia ter peso, presença, intenção. E então eu vi a placa. Uma placa pequena, do lado direito da parede do túnel, iluminada pelo farol. Tinta branca descascada, ferrugem nas bordas, letras tortas, mas ainda legível. Bem-vindo ao túnel 13, 2 quilômetros irá à frente. Eu tinha acabado de passar por ela, 2 quilômetros à frente, mas eu já estava dentro do túnel havia quase 10 minutos. Foi aí que eu entendi. Ou pelo menos achei que entendi. Eu estava rodando em círculo. O pânico veio forte, subindo pela garganta, apertando o peito, fechando a respiração. Eu comecei a respirar rápido demais, ofegante, a cabine girou, minha visão ficou turva nas beiradas. Eu tive que segurar firme no volante para não perder o controle. Calma, calma, Val, pensa. Isso não faz sentido. Túnel não faz curva. Você está em linha reta. É impossível estar rodando em círculo. Mas a placa estava lá. Eu tinha visto, e o túnel não acabava. E o caminhão tinha me seguido, e a voz no rádio era minha. E nada disso fazia sentido. Eu olhei para o painel de novo. O relógio digital marcava 22h47. Eu tinha entrado no túnel às 22h30. 17 minutos. 17 minutos dentro de um túnel que deveria ter 2 quilômetros. E eu tinha rodado pelo odômetro quase 5 quilômetros. Onde eu estava? Isso não era Brasil, não era estrada, não era lugar nenhum que existia em mapa. Eu soquei o volante. Uma vez, duas, três. A dor ajudou, trouxe um pouco de clareza. Eu não podia entrar em pânico. Pânico mata. Pânico faz você tomar decisão errada, acelerar demais, frear demais, virar o volante na hora errada. Eu precisava manter a calma. Precisava pensar. Mas o que tinha para pensar? Eu estava preso. Preso num túnel que não acabava. Preso com a minha própria voz me avisando de algo. Preso com meu próprio reflexo me perseguindo. Continuei dirigindo. Não tinha o que fazer. Não dava para parar, não dava para voltar, só seguir em frente, torcer para que o túnel acabasse, torcer para que aquilo fosse um pesadelo e eu acordasse no posto tomando café, rindo de mim mesmo. Mas não era pesadelo, porque foi aí que eu vi o caminhão, parado no meio da pista, de frente para mim. Um Scania 113, azul marinho, carroceria alongada, igual ao meu. Eu pisei no freio. As rodas travaram, o ABS pulsou, o caminhão derrapou, a carga gemeu atrás de mim com um rangido metálico horrível. Eu senti o cheiro de borracha queimada, ouvi o rangido alto do chassi se retorcendo. O Scania parou a uns 20 metros do outro caminhão. Meu coração estava explodindo dentro do peito, explodindo de verdade. Eu senti dor no braço esquerdo, pensei que estava tendo infarto. Respirei. Forcei o ar para dentro dos pulmões. Uma vez, duas, três. A dor passou. O coração continuou acelerado, mas regular. Eu não ia morrer. Ainda não. Olhei. O caminhão parado na minha frente era idêntico. Exatamente idêntico. Mesma cor. Mesma carroceria. Mesma sujeira nas laterais. Aquela sujeira de estrada que gruda e não sai. Mesma placa dianteira amassada do lado esquerdo de uma batida leve que eu tinha levado 2 anos atrás num posto. A porta do motorista estava entreaberta, balançava de leve, rangendo, mas não tinha vento ali dentro. O ar estava parado, pesado, morto, e não tinha ninguém dentro. Eu não conseguia me mexer. Fiquei ali, com as mãos agarradas no volante, sentindo o suor escorrer pela testa, pingando nos olhos, ardendo, olhando para aquele caminhão que não podia existir, e então, devagar, uma coisa me veio na cabeça, minha placa. Eu decorei minha placa há 20 anos, JKL 34998. Eu conhecia aqueles números melhor que o nome dos meus filhos, melhor que meu próprio CPF. Era minha identidade na estrada. Era como os outros motoristas me reconheciam. E o caminhão parado na minha frente tinha a mesma placa.
Eu do AKL 30498. Minha respiração parou. Meu corpo inteiro parou. Eu olhei para o retrovisor lateral. Minha placa estava lá, iluminada pela luz interna do túnel. JKL 30498. Olhei de novo para frente. A placa do outro caminhão, refletindo no farol. JKL 30498. Impossível. Mas estava ali. Eu estava vendo. Não era ilusão, não era truque de luz. Era real. Tão real quanto o volante que eu segurava. Tão real quanto o cheiro de borracha queimada que ainda preenchia a cabine. Eu abri a porta, não sei porquê. Alguma coisa dentro de mim precisava saber. Precisava entender, precisava tocar naquele caminhão, confirmar que ele existia, que eu não estava ficando louco. Desci devagar, as pernas bambas, pisando no asfalto molhado. O som dos meus passos ecoava alto demais, distorcido, como se o túnel inteiro tivesse se transformado numa catedral vazia. Cada passo era uma pancada que reverberava nas paredes, no teto, voltando para mim multiplicada, deformada. Eu me aproximei do caminhão. A porta do motorista balançava de leve, rangendo num ritmo constante. Cric, 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 um ritmo hipnótico, quase musical. Eu estirei a mão, encostei na lataria. Estava gelada. Gelada como gelo. Gelada como morte. Mas o motor estava desligado. Não tinha vapor saindo do capô. Não tinha calor residual. Era como se aquele caminhão nunca tivesse ligado. Como se tivesse estado ali parado desde sempre. Eu segurei a porta. O metal queimou minha mão de tão frio. Eu a abri devagar. O rangido ecoou pelo túnel. Olhei para dentro da cabine e vi, no banco do motorista, uma foto velha, amassada, meio rasgada na beirada direita, jogada ali, como se alguém tivesse segurado ela com força, depois deixado cair. Eu peguei, trouxe para perto dos olhos para ver melhor na luz fraca. Era uma foto minha. Eu, mais novo, talvez uns 10 anos atrás. Menos rugas, menos cabelo branco, menos cansaço no olhar. De pé na frente de um Scania azul. Sorrindo. Um sorriso largo, genuíno, do tipo que eu não dava fazia tempo. E atrás de mim, desfocado, meio apagado, quase invisível, estava na entrada de um túnel. E em cima da entrada, gravado na pedra, o número. 13. Meu estômago revirou. Eu senti a bile subindo, quente, amarga. Engoli de volta, forcei para baixo. Não ia vomitar, não ia perder o controle. Eu virei a foto. Tinha algo escrito atrás, letras azuis, desbotadas, tremidas, como se tivesse sido escrito com pressa ou com medo. Não entre. Não importa o que aconteça. Não entre. A letra era minha. Eu conhecia minha letra. Conhecia a forma como eu fazia o N com a perna esquerda mais longa. Conhecia como eu cortava o T, sempre um pouco torto. Era minha letra, mas eu não lembrava de ter escrito aquilo. Olhei para a foto de novo. Tentei lembrar. Onde tinha sido tirada? Quando? Quem tinha tirado? Eu me forcei a lembrar. Puxei todas as memórias que consegui. Viagens antigas, entregas esquecidas, paradas em postos, conversas com outros motoristas. E então, devagar, começou a voltar. Uma imagem nebulosa, distante. Eu lembrava de um dia de sol forte, céu azul. Eu estava parado na beira de uma estrada. Alguém tinha tirado essa foto. Mas quem? Eu forcei a memória. Tentei ver o rosto da pessoa, mas não conseguia. Era como olhar através de vidro embaçado. Só formas, só sombras. Mas eu lembrava de uma coisa. Eu lembrava do medo. Um medo que tinha vindo do nada, que tinha me feito querer sair dali, entrar no caminhão e rodar sem parar. Um medo sem nome, sem razão. Só a certeza de que alguma coisa ali estava errada. E eu tinha fugido, como sempre fugia. Deixei a foto cair. Ela flutuou devagar até o chão, como se o ar dentro do túnel fosse mais denso que o normal, como se a gravidade funcionasse diferente ali. Eu dei um passo para trás, depois outro. Depois comecei a correr. Voltei para o meu caminhão, bati a porta, tranquei, liguei a chave. O motor tossiu, gemeu, relutou. Não, liga, pelo amor de Deus, liga. Girei a chave de novo. O motor roncou, pegou.
Eu engrenei a ré. As rodas giraram, chiaram. Eu recuei, desviei do caminhão fantasma, virei o volante e acelerei para frente. Não olhei para o retrovisor. Não olhei para trás. Não queria ver se o caminhão ainda estava lá. Não queria ver se tinha alguém dentro agora. Não queria saber. Só dirigi. Dirigi como se o inferno inteiro tivesse atrás de mim. 80, 90, 100 quilômetros por hora dentro de um túnel onde você não deve passar de 60. A carga balançava violenta, as amarras gemiam, o caminhão sacudia tanto que eu sentia os dentes batendo. Mas eu não diminuía. Eu só queria sair, só queria ver a luz do outro lado, só queria respirar ar de verdade de novo. E então, finalmente, eu vi. Uma claridade, fraca, distante, mas real. Não era ilusão, não era reflexo, era a saída. Eu acelerei mais. A claridade cresceu, ficou branca, forte, me cegando. Eu fechei os olhos por um segundo e quando abri, o caminhão tinha atravessado. Eu estava fora do túnel. O ar entrou nos meus pulmões como uma pancada. Ar frio, úmido, cheirando a terra molhada e eucalipto e vida. Ar de verdade. Ar que existia no mundo real. Eu diminuí a velocidade, saí da pista, parei no acostamento, desliguei o motor. Fiquei ali sentado, tremendo, suando, respirando fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo inteiro doía. As mãos doíam de tanto apertar o volante. Os ombros doíam de tensão. A cabeça latejava, uma dor surda atrás dos olhos. Eu encostei a testa no volante e fechei os olhos. Fiquei assim por um tempo. Não sei quanto. Podia ter sido 1 minuto, podiam ter sido 10. O tempo não fazia sentido mais. Quando abri os olhos de novo, olhei para o relógio. 23h12. 25 minutos. Eu tinha ficado 25 minutos dentro daquele túnel. Impossível. Tinha parecido horas. Tinha parecido uma vida inteira. Olhei para o retrovisor. A entrada do túnel estava lá atrás, uns 300 metros. Escura, quieta, normal. Como qualquer outro túnel. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu não tinha imaginado. Eu sabia disso. Sentia no corpo, sentia nos ossos. Tinha acontecido. Tinha sido real. Tão real quanto qualquer outra coisa que eu já tinha vivido. Peguei o celular. Tinha sinal agora, 3 barras. Abri o WhatsApp. Pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Para o meu filho? Para minha ex? Para o meu chefe? O que eu ia dizer? Oi. Acabei de sair de um túnel amaldiçoado onde eu vi meu próprio caminhão e ouvi minha voz no rádio e rodei em círculo e achei uma foto de mim mesmo. Iam achar que eu estava louco, ou bêbado, ou usando droga. Guardei o celular. Pensei em voltar. Pensei em tirar uma foto da entrada do túnel, pegar evidência, provar que aquilo era real. Mas meu corpo não obedecia. Minhas mãos não largavam o volante. Meus pés não se mexiam. E uma voz dentro de mim, a mesma voz que eu tinha ouvido no rádio, sussurrava baixinho: "Não olha para trás." Eu dei a partida e segui viagem. Rodei por mais 3 horas. Silêncio total dentro da cabine. Nem música, nem rádio, nem nada. Só o ronco do motor e meus pensamentos girando em círculo, tentando fazer sentido do que tinha acontecido. Será que tinha acontecido mesmo? Quanto mais tempo passava, mais aquilo parecia irreal. Como um sonho que você tem certeza que era real quando acorda, mas que vai desaparecendo conforme o dia passa, até virar só uma sensação vaga, uma imagem borrada. Mas não era sonho. Eu sabia que não era, porque eu ainda sentia o frio. Aquele frio que tinha entrado nos meus ossos dentro do túnel e não saía. Porque eu ainda via, quando fechava os olhos, o caminhão idêntico parado na minha frente. Porque eu ainda ouvia, no silêncio, o eco da minha própria voz dizendo: "Não para, não olha para trás." Cheguei num posto de madrugada. Devia ser umas 2, 3 da manhã. Um posto grande, bem iluminado, cheio de caminhão estacionado. Abasteci. Fui no banheiro, joguei água gelada no rosto, me olhei no espelho. Eu estava péssimo.
pálido, olheiras fundas, olhos vermelhos. Parecia que tinha envelhecido 10 anos numa noite. Tentei sorrir para o espelho, mas o sorriso não chegou nos olhos. Fui na lanchonete, pedi café e pão de queijo. A moça que atendia era jovem, simpática, tentou conversar. Perguntou de onde eu vinha, para onde eu ia. Eu respondi com monossílabos. Ela percebeu que eu não queria falar e me deixou em paz. Sentei numa mesa no canto, de costas para a parede, de frente para a porta. Sempre sento assim. Mania de caminhoneiro. A gente aprende a sempre ver quem entra, quem sai, o que está acontecendo. Fiquei ali, mexendo no café com a colher, sem tomar, olhando para a porta, vendo caminhoneiros entrando, pegando café, conversando, rindo. Vida normal, mundo normal. Como se nada de estranho existisse, como se túneis amaldiçoados fossem coisa de filme, não de estrada real. E aí um velho entrou. Devia ter uns 70, 80 anos. Magro, curvado, boné sujo na cabeça, barba branca mal feita. Roupa de caminhoneiro antiga, daquelas que não se usa mais. Calça de brim, camisa xadrez desbotada, bota de couro gasta. Ele pegou um café, pagou e ficou olhando em volta procurando lugar para sentar. O posto estava cheio, todas as mesas ocupadas, menos a minha. Ele veio na minha direção, parou do lado da mesa. Posso sentar? Eu ia dizer que não. Ia dizer que estava esperando alguém que ia sair logo. Mas alguma coisa no olhar dele me fez parar. Alguma coisa familiar. Como se eu já tivesse visto aquele velho antes. Não lembrava onde nem quando, mas tinha algo. Pode. Ele sentou, tomou um gole de café, ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para mim. Olhou direto nos meus olhos e disse: "Você passou pelo túnel 13, não foi?" Eu gelei. A colher parou no ar. Eu não tinha falado nada, não tinha mencionado nada. Como ele sabia? Como você? Eu sei. Ele tomou outro gole. Dá para ver. Quem passa por lá, fica uma marca. Não é marca que se vê. É marca que se sente. Eu sinto. Eu engoli seco. Você já passou? Passei, há muito tempo. Ele olhou para longe, para os caminhões estacionados do lado de fora. 52 anos atrás, para ser exato. Eu tinha sua idade. Talvez um pouco mais novo. Estava transportando café, voltando do interior de São Paulo. Era noite, tinha neblina. E, de repente, eu vi a placa. Eu me inclinei para frente. O que aconteceu? Ele sorriu. Um sorriso triste, cansado. O mesmo que aconteceu com você, imagino. Entrei no túnel. Ele não acabava. Vi coisas. Vi meu próprio caminhão. Vi outras coisas. Coisas que eu não gosto de lembrar. E como você saiu? Não sei. Eu só saí. De repente estava do outro lado. Como se o túnel tivesse me cuspido. Ele ficou em silêncio de novo. Eu esperei. Sabia que tinha mais. Sabe o que eu acho? Ele olhou para mim. Eu acho que aquele túnel não existe. Não do jeito que a gente pensa que lugares existem. Eu acho que ele é, como posso dizer, um lugar entre lugares. Um buraco no mundo. E ele só aparece para certas pessoas. Pessoas que estão fugindo de alguma coisa. Meu peito apertou. Fugindo? É. Ele terminou o café. Pessoas que rodam e rodam e rodam, mas nunca chegam em lugar nenhum. Pessoas que olham para frente, mas não veem nada. Pessoas que têm medo de parar, porque se pararem vão ter que encarar o que deixaram para trás. Eu não consegui responder, porque ele estava certo. Ele estava completamente certo. Eu passei 52 anos tentando esquecer aquele túnel. Ele continuou. 52 anos dirigindo, fugindo, achando que se eu rodasse rápido o suficiente, longe o suficiente, eu ia conseguir deixar aquilo para trás. Mas não consegui. Porque não era o túnel que eu precisava deixar para trás. Era outra coisa. O quê? Ele me olhou nos olhos. Você sabe o quê? Eu sabia. Ele levantou, pegou o boné, colocou na cabeça. Boa sorte, filho. E se você tiver juízo, não volta lá. Não vou voltar. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso triste. Era o que eu dizia também. E saiu. Eu fiquei sentado, olhando para a porta, vendo ele desaparecer na escuridão lá fora.
Pensei em correr atrás dele, perguntar o nome, pedir mais informações. Mas não fui. Sabia que não ia adiantar. Alguma coisa me dizia que aquele velho era eu, daqui a 50 anos. Ainda rodando, ainda fugindo, ainda preso no mesmo túnel, só que em outro lugar. Cheguei em Curitiba no dia seguinte, de manhã. O sol estava forte, o céu azul, o ar frio e limpo, mundo normal, vida normal. Entreguei a carga no galpão do cliente. Ele reclamou do atraso, disse que ia descontar do pagamento, que eu tinha perdido a credibilidade. Eu assenti, pedi desculpa, assinei os papéis. Não tive forças para discutir. Fui num posto, estacionei, desliguei o motor. Fiquei ali sentado na boleia, olhando para frente, sem ver nada. Exausto, vazio. E então lembrei. A foto. Eu tinha deixado ela cair dentro do caminhão fantasma. Tinha largado lá e corrido, mas... Será? Abri o porta-luvas, mexi nos papéis, nos documentos, nas notas fiscais antigas e achei. A foto estava lá, velha, amassada, rasgada na beirada. Eu, mais novo, sorrindo na frente do Scania e atrás, a entrada do túnel. Eu peguei com as mãos tremendo, virei. Atrás, escrito com caneta azul desbotada, a mesma frase que eu tinha visto antes. Não entre. Não importa o que aconteça. Não entre. Mas tinha algo mais. Algo que eu não tinha visto na primeira vez. Ou que não tinha estado lá, não sei. Embaixo, com letra diferente, menor, mais recente, estava escrito: mas se entrar, não esqueça de sair. E embaixo disso, uma data. Hoje. A data de hoje. Eu larguei a foto no banco do carona e saí do caminhão. Precisava andar. Precisava sentir o chão sólido embaixo dos pés. Precisava lembrar que o mundo real ainda existia. Andei pelo estacionamento do posto. Caminhões para todo lado. Motoristas conversando, rindo, reclamando de estrada, de frete, de patrão. Vida, movimento, barulho. Eu puxei o celular. Olhei para os contatos. Meu filho. Gabriel. Quando foi a última vez que eu tinha ligado? 2 semanas? 3? 1 mês? Apertei o botão. Chamou. 1 vez, 2, 3. Ia cair na caixa postal. Ele não ia atender. Por que atenderia? Eu nunca ligava. Nunca tinha tempo. Sempre tinha uma desculpa. Mas então, ele atendeu. Alô? A voz dele. Grave, firme, voz de homem. Quando foi que ele tinha crescido assim? Oi, filho. É o pai. Silêncio. Um silêncio curto, surpreso. Pai, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Eu queria ouvir sua voz. Outro silêncio, mas diferente, mais suave. Ah, tá, legal. Eu não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que a gente não conversava de verdade que eu tinha esquecido como. A gente tinha virado estranhos, estranhos educados que compartilhavam sangue, mas não compartilhavam mais nada. Como tá a faculdade? Tá boa, tá puxada, mas tô gostando. Comecei um projeto novo, tô desenvolvendo um software para calcular estruturas de... Ele começou a falar, e eu escutei. Escutei de verdade. Não fingi que estava ouvindo enquanto pensava em outra coisa. Não interrompi para falar de mim. Só escutei. E enquanto escutava, senti algo. Algo quente no peito. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Orgulho. Meu filho era incrível. Era inteligente. Era dedicado. Era tudo que eu não tinha sido. E eu tinha perdido isso. Tinha perdido ele crescendo, se desenvolvendo, virando quem ele era. Porque eu estava sempre na estrada, sempre fugindo. Então eu acho que vou conseguir apresentar no congresso do ano que vem. Seria legal, né? Seria sim. Seria incrível, Gabriel. Eu tô animado. Pausa. Pai. Sim. Por que você ligou? De verdade. Eu respirei fundo. Porque eu percebi uma coisa. Percebi que eu passei a vida dirigindo, mas esqueci para onde eu estava indo. E eu queria te dizer que eu sinto muito. Sinto muito por não ter estado mais presente. Sinto muito por ter escolhido a estrada em vez de você e do seu irmão. Eu sei que é tarde. Eu sei que não dá mais para voltar. Mas eu queria que você soubesse. Silêncio.
Um silêncio longo, pesado. Eu achei que ele ia desligar. Achei que tinha falado demais, ou de menos, ou na hora errada. Mas então ele disse baixinho: "Não é tarde, pai. Nunca é tarde." Eu senti os olhos arderem. Pisquei rápido. "Você acha?" "Acho. Quer dizer, não dá para mudar o passado, mas dá para mudar o que vem agora. Dá para tentar de novo." Eu gostaria disso. Eu também. A gente ficou em silêncio. Mas era um silêncio bom. Um silêncio que conectava, não que separava. "Pai?" "Sim? Quando você voltar para cá, a gente podia almoçar junto? Você, eu e o João." João. Meu filho mais novo. 15 anos. Eu mal lembrava como era o rosto dele. Eu gostaria muito disso. "Então tá combinado." "Tá." A gente se despediu. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, segurando o celular, sentindo algo estranho dentro do peito. Alívio. Era isso, alívio, como se um peso tivesse saído. Um peso que eu carregava fazia tanto tempo que tinha esquecido que ele estava lá. Voltei para o caminhão, sentei na boleia, peguei a foto de novo. Olhei para ela por um longo tempo. O homem naquela foto parecia feliz, parecia livre, mas era mentira. Ele não era livre, ele estava preso, preso num túnel que ele mesmo tinha construído. Mas não precisava continuar assim. Eu podia sair. Eu tinha saído do túnel 13. Podia sair desse outro túnel também. O túnel da fuga. O túnel do medo. O túnel de achar que seguir em frente significava nunca parar, nunca olhar para trás, nunca encarar o que você deixou pelo caminho. Rasguei a foto, devagar. Uma vez, duas, 4 vezes, até virar pedaços pequenos demais para reconhecer. Abri a janela e joguei os pedaços fora. Eles voaram, dançaram no vento e desapareceram. Liguei o motor. O Scania roncou, firme e confiável. Eu sorri. "Vamos para casa, velho," eu disse para ele, batendo no painel com carinho. "Vamos para casa." Não voltei para Curitiba imediatamente. Fiquei uns dias. Liguei para o meu chefe, disse que precisava de 1 semana. Ele resmungou, mas concordou. Eu nunca tinha pedido folga. Acho que ele ficou surpreso demais para recusar. Passei aquela semana fazendo coisas que eu não fazia havia anos. Almocei com meus filhos. Visitei minha ex-mulher, a Márcia. A gente conversou, de verdade. Conversamos sobre os erros que eu tinha cometido, sobre as mágoas que ela carregava. Não foi fácil. Teve momentos que doeram, mas foi necessário. Ela chorou. Eu chorou também. E no final, ela pegou minha mão e disse: "Eu não posso te perdoar tudo, Val, não agora, talvez nunca, mas eu posso tentar. A gente pode tentar." E era o suficiente. Voltei para a estrada depois daquela semana. Peguei uma carga, uma rota diferente. Resolvi evitar aquela serra por um tempo. Talvez para sempre. E desde então tudo mudou. Não mudou de repente. Não foi mágica. Mas devagar, aos poucos, eu comecei a dirigir diferente. Não só o caminhão, mas a vida. Eu ligo para os meus filhos toda semana, às vezes mais. A gente conversa sobre coisas pequenas do dia a dia, mas é bom, é real. Gabriel me mandou fotos do projeto dele. João me mandou um vídeo dele jogando futebol. Eu assisti 3 vezes. Eu faço pausas agora. Paro nos postos, tomo café sem pressa, converso com outros motoristas, escuto as histórias deles, conto as minhas. Não conto a do túnel 13. Essa eu guardo para mim. Mas conto outras e percebo que tem valor nisso. Tem conexão. E uma coisa estranha. Desde aquela noite, eu nunca mais vi o túnel 13. Passei perto daquela região algumas vezes, sempre de dia, sempre com cuidado. Procurei a placa, procurei a entrada. Não achei. Era como se ele nunca tivesse existido. Como se tivesse sido real só para mim, naquela noite específica, naquele momento específico. Ou talvez ele ainda esteja lá, esperando outro motorista sozinho, cansado, fugindo de algo, esperando para mostrar para essa pessoa o que ela tem medo de ver. Eu não sei, mas eu sei uma coisa.
Se o túnel aparecer de novo, se eu ver aquela placa velha, ferrugejada com o número 13, eu vou passar reto, vou procurar outro caminho, porque eu não preciso mais entrar lá. Eu já aprendi o que ele tinha para me ensinar. Tem uma última coisa que eu preciso contar. Aconteceu há uns 3 meses. Eu estava num posto de noite tomando café e um caminhoneiro jovem sentou do meu lado. Ele estava pálido, tremendo, suando frio. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo olhar que eu tinha visto no espelho naquela noite. "Tudo bem, rapaz?" eu perguntei. Ele me olhou, engoliu seco. Você já ouviu falar de um túnel? Um túnel estranho." Meu coração pulou. "Túnel 13?" Ele arregalou os olhos. "Você conhece?" "Conheço. Eu passei por lá hoje. Eu vi coisas impossíveis. Eu acho que estou ficando louco." Eu balancei a cabeça. "Você não está ficando louco. Eu passei por lá também." "E o que eu faço?" Eu pensei. O que eu podia dizer? O que aquele velho tinha me dito? O que eu tinha aprendido? "Olha", eu disse, "eu não sei explicar o que é aquele lugar. Não sei se é real, se é sobrenatural, se é coisa da nossa cabeça. Mas eu sei uma coisa. Ele mostra pra gente o que a gente precisa ver e cabe a gente decidir o que fazer com isso." "E o que você fez?" "Eu parei de fugir." Eu tomei um gole de café. Eu parei de olhar só pra frente e comecei a olhar pros lados também. E para trás, comecei a consertar as coisas que eu tinha quebrado. Ele ficou quieto, processando. Depois assentiu devagar. "É difícil?" "É, mas é melhor do que ficar preso num túnel para sempre." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. "Obrigado. Não me agradeça ainda. O trabalho duro só está começando." Ele riu, levantou, apertou minha mão e foi embora. Eu fiquei ali, olhando ele sair, esperando que ele conseguisse. Esperando que ele fosse mais esperto que eu, que não perdesse 52 anos fugindo, mas se ele perder, se ele precisar de ajuda, talvez eu esteja lá, num posto qualquer, tomando café, pronto para ouvir, porque é isso que a gente faz. A gente ajuda, a gente escuta. A gente divide o peso. É para isso que serve a estrada. Não é para fugir, é para conectar. Guardo essa história há anos. Nunca contei para quase ninguém. Mas hoje eu resolvi contar. Porque talvez você precise ouvir. Talvez você também esteja dirigindo rápido demais, fugindo de alguma coisa, olhando só para frente e esquecendo do que ficou para trás. Se for assim por um pouco, respira. Olha para o retrovisor. Porque tem coisa que a gente não pode deixar para trás para sempre. Tem coisa que a gente precisa buscar, antes que ela vire um fantasma, antes que vire um túnel sem fim. O túnel 13 ainda está lá, em algum lugar, esperando. Talvez você passe por ele um dia, talvez não. Mas se você passar, se você ver aquela placa velha, ferrugejada, com o número que ninguém quer ver, você tem 2 escolhas. Você pode entrar. Encarar o que está lá dentro, ver o que ele tem para te mostrar e, se tiver coragem, usar isso para mudar, para consertar, para se tornar quem você deveria ter sido. Ou você pode desviar, procurar outro caminho, continuar fugindo. Não existe resposta certa, não existe resposta fácil, mas existe uma verdade que eu aprendi naquela noite e que carrego comigo até hoje. A estrada sempre continua, sempre tem mais quilômetro, mais carga, mais entrega. Mas se você não parar de vez em quando, se você não olhar para os lados, se você não voltar para buscar o que deixou para trás, um dia você vai perceber que rodou a vida inteira e não chegou em lugar nenhum. E você já passou por um lugar que parecia não acabar nunca? Já sentiu que estava rodando em círculo, mesmo indo em linha reta? Já viu alguma coisa na estrada que não devia estar lá? Me conta, porque eu sei que não fui só eu. Eu sei que tem mais gente que entrou no túnel 13 e tem gente que nunca mais saiu. Mas se você saiu, se você conseguiu atravessar e chegou do outro lado,
Então você sabe que não é sobre o túnel, nunca foi sobre o túnel, é sobre o que você carrega dentro, é sobre o que você deixa para trás, é sobre ter coragem de parar, olhar e finalmente encarar. O túnel é só o espelho, o resto é com você.